percebendo, claro, assim, ó, todas essas partes vermelhas aqui é tarefa não entregue. Mas olha quanto verde tem aqui. E isso eu queria dar os parabéns para vocês, porque mesmo em função de todas as atividades que você tem, escola e não sei o quê, vocês estão conseguindo dar conta, entendeu? Estão conseguindo, certo? Então, isso aqui é muito legal e parabéns para vocês. Porque, ó, bastante gente tá com as tarefas em dia, certo? Alguns têm, uma que outra que não fez e tal, mas olha só, muita gente tem as tarefas em dia. Então, eu queria, assim, ó, dar os parabéns para vocês. É sério, né? Turminha que pega junto, né? O pessoal, até, assim, ó, outra coisa que eu percebo dessa turma aqui, e eu queria realmente fazer um elogio aqui para vocês, é em função de como vocês trabalham com os grupos, né? Porque tem vários casos em que, assim, a pessoa... Vocês têm um projeto, assim, com um grupo e vocês fazem as tarefas em grupo, não cada um individual, sabe? E isso é muito legal também. Isso é muito legal, né? Então, Profe, oi. esse daí, aquelas atividades não tem março, no processo. Não, não. Tem um de março aqui, você viu, né? Sim, Tem de um de março eu aqui achei que não também. tinha. Tem. É que na aula passada eu acho que eu me passei, acho que eu botei um negócio que estava errado, não sei se foi na turma de vocês ou na outra turma. Mas, então, era isso. Eu queria, assim, ó, dizer para vocês que isso são duas coisas bacanas, assim, ó. Uma que tem bastante gente com as tarefas totalmente em dia, alguns faltam uma que outra, certo? Se alguém mandou a tarefa de hoje, eu acho que eu vi uma que foi mandada hoje, se alguém mandou e não está aqui, é porque eu olhei, eu atualizei isso ontem, tá? Então, é por isso que se alguém mandou e não está aparecendo, mas toda semana eu dou uma olhada nas tarefas anteriores também, certo? Então, parabéns para vocês, que apesar de tudo, apesar de todas as tarefas que vocês têm para fazer, vocês estão conseguindo deixar em dia e levar na boa, sabe? O curso. E como é uma coisa que também vocês precisam. Opa! Eita! Oi, eu não sei. Não sei, acho que sim. É, não tá. Não tá, mas é que a situação dele tá diferente. Não, eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei assim, tipo, se ele Uhum, não quisesse fazer parte do grupo, não tinha problema. certo. Mas se ele fosse continuar com a ideia da farmácia, então vai ter que trocar de nome, deixar de dar as coisas pro grupo, né? Aham, aham. E tudo bem. E aí eu disse, não vai. Pelo que eu E ele não me respondeu as últimas mensagens também, né? Ele, não sei, não sei. Mas ele, assim, ó, oficialmente ele continua fazendo o curso. Só eu acho que ele não vai mais participar das aulas. Isso ele tinha falado já. Parece que ele tem um outro negócio, não sei o quê. E ele vê depois e faz as tarefas. Só as últimas ele não fez também. As últimas também ele não fez. Beleza? Então, pessoal, eu vi que vários de vocês colocaram tarefas atrasadas em dia, que foi legal também, né?
várias pessoas colocaram já em dia as tarefas, fizeram tarefas atrasadas, inclusive, que é legal, é importante, né? Agora, a partir aí da semana passada, a gente entrou numa fase nova, né? É, na verdade, um outro módulo, que é o módulo de inovação e tecnologias. Então, é importante que a gente... Porque, assim, todos os estudos que a gente já fez até agora, eles vão servir para depois a montagem do projeto final. Beleza? Vamos lá, então? Bom, pessoal, na aula passada, então, a gente falou sobre inovação, né? A gente falou bastante sobre o que é inovação, né? E inovação não necessariamente é tecnologia, certo? Mas a tecnologia é uma grande aliada da inovação. Então, a partir de hoje, a gente vai ver várias tecnologias e como elas se aplicam, né, nos negócios. É importante, assim, ó, se não serve para o seu projeto ou se o seu projeto não vai usar essas tecnologias, assim, ó, é impossível não ter uma, pelo menos, que você possa aproveitar, porque são muitas tecnologias que existem, né, hoje em dia e que a gente consegue aplicar nos negócios, né? Até porque os negócios estão cada vez mais digitais, né? Cada vez mais a gente tem o uso de tecnologias para o desenvolvimento dos negócios e para várias coisas, né? Não é só para vender. Existem tecnologias para várias outras coisas também, certo? Então vamos ver assim, ó, uma visão, inclusive assim, ó, uma visão no pós-pandêmico, né? Porque aconteceu muito, né, que as empresas, os negócios em geral, a forma como os negócios acontecem e as próprias empresas, com a pandemia, tiveram que se reinventar, né, e mudar o seu jeito de fazer negócio, né, mudar as suas empresas, se adaptar rapidamente a várias coisas. E algumas coisas vão ficar, né, depois no mundo pós-pandêmico, e algumas coisas tendem a diminuir o seu ritmo. Mas vamos lá no que vai ficar, quais são as tendências em tecnologia e inovação para 2021 e para os próximos anos, né? A gente está dizendo para 2021 porque são aquelas tecnologias que ganharam força, né, com a pandemia, ganharam força e que tendem a permanecer no mundo pós-pandêmico. Uma delas é a inteligência artificial. Inteligência artificial, ela é uma tecnologia, né? A gente costuma, né, associar a inteligência artificial com aquele robô com forma humana, barará, barará. Só que a inteligência artificial, ela é uma tecnologia que está por trás de muitas outras ferramentas, né? Então, o uso da inteligência artificial, e a gente vai fazer um capítulo dentro desse módulo de tecnologia específico sobre inteligência artificial. Tamanho é a importância dessa tecnologia para os negócios e para ela está por trás de muitas coisas, de muitas ferramentas que a gente usa aí no dia a dia, né? Desde o GPS, né? O GPS tem uma inteligência artificial aí por trás, certo? Então, a gente vai fazer um capítulo especial, né? Mas em 2020, né? O que aconteceu, né? Com a inteligência artificial? Não só para os negócios. O que aconteceu? As pessoas foram para casa para trabalhar em casa, né?
a realidade do home office. E aí o seguinte, aí estava todo mundo em casa, todo mundo parado. Então, se você estava em casa, a família toda em casa, né? Pai, mãe, filho, né? Todo mundo em casa. E você tinha que não só trabalhar, né, em home office, não só fazer o seu trabalho normal aí da sua empresa ou tal, como também tratar das tarefas de casa, certo? Então, o que aconteceu foi uma busca frenética por coisas mais automatizadas que possam auxiliar as famílias, né, inclusive nas tarefas domésticas. Uma das coisas que eu não tenho dado aqui de quanto que aumentou a venda, mas que explodiu a venda em 2020 foi aqueles robôs aspiradores, sabe? Sabe aquele robô aspirador? Né? Então, imagina todo mundo em casa, você não tem tempo de ficar aspirando e tal, né? Então, a compra, esses robôs aspiradores, eles facilitam bastante, né? Assim como outros equipamentos mais automatizados, para que as pessoas pudessem conseguir, né, dar conta de tudo isso. Então, a inteligência artificial é uma das coisas que, como tecnologia, né, que tende a ficar e o seu uso tende a ser cada vez mais intenso, né, da inteligência artificial. Então, muito, muito, muito em 2020 se buscou, né, principalmente para cumprir essa nova organização das famílias, inclusive, né? Equipamentos mais automatizados. E a gente também tem isso, né? De que muitas políticas de home office vão permanecer isso depois da pandemia, né? Isso é uma coisa que tende a ficar depois da pandemia. Outra coisa que explodiu, né, na pandemia foram esses aplicativos e softwares para desenvolvimento humano. Né? Então, a projeção é que a inteligência artificial é a tecnologia que está por trás desses aplicativos também, né, de desenvolvimento humano. Aqueles aprendizados, aqueles cursos, né? Ou aqueles aplicativos que você usa para aprender alguma coisa e que eles não têm uma interação humana, e sim somente com máquinas. Eu conheço alguns desses aplicativos que são esses de ensino de idiomas, né? Que são totalmente monitorados por máquina. Eles não têm, você não tem um professor humano, né? Então, a inteligência artificial aliada ao learning machine, que é o machine learning, que é o aprendizado da máquina, que na verdade esses aplicativos tendem a ficar também, e isso tende a ser mais utilizado, certo? A tendência é que cada vez mais nós estejamos aprendendo, ou fazendo curso, ou tendo aulas, né, totalmente monitoradas por máquinas e não por pessoas, né? Olha só, olha só. Mas aqui ainda nós estamos tendo uma interação humana,
né? Existem casos em que não tem mais interação humana, mas esse sistema de ensino é outro que tende a ficar, né? Tende a ficar em aulas, em cursos remotos. Hoje, se tu procurar na internet, se vocês quiserem assim aprender sobre qualquer coisa, procurem aí na internet. Tem muito curso sobre qualquer coisa. Alguns são pagos, mas tem muito curso grátis também, né? Claro, assim, os cursos grátis, eles normalmente são bem mais superficiais, mas tem muito curso para muita coisa, né? Então, é bem importante que quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente acha uma forma de aprender. Eu fiz um curso recentemente, ali o ano passado, né? Que era uma coisa que uma coisa que eu queria aprender um pouco mais, que é um curso sobre vinhos. Aí eu olhei na internet, tem trocentos cursos sobre vinhos na internet. Então, assim, dá para você escolher. Se você quiser um assunto, qualquer assunto que você queira, né, você vai encontrar cursos na internet. Então, eles sempre são duas modalidades. Aqueles aplicativos que não têm interação humana, que ele é totalmente máquina, certo? Totalmente máquina. E tem aqueles que eles são, então, mediados, né, por um professor e tal. Que isso também acontece, certo? Como é o nosso caso. Tem uma mediação ali de professor, uma interação com os alunos e tal, mas já tem casos de aprendizado feito só por máquinas. E exemplos, os que eu conheço são esses de curso de idiomas, né? Que tem vários aplicativos já, que não tem mais professor. Você faz o teu programa ali de estudo e ele tem uma sequência e você vai cumprindo aí as tuas tarefas sem interação de professor, certo? Bom, outra coisa que sofreu na verdade, assim, ó, deu uma sacudida nos modelos econômicos. Os modelos econômicos, eles são atrasados em relação à tecnologia, certo? E agora, né, com o mundo com o mundo parado ali em pandemia, né, deu um boom, ou pelo menos o sistema econômico como um todo se deu conta de que precisa dar uma inovada aí de tecnologia, certo? Então, já existem várias moedas digitais, né? E, então, o uso de moedas digitais, a descentralização do mercado financeiro, que você consiga fazer as transações diretamente, né? Sem ter um banco central que regula isso tudo, né? Também é interessante que aconteça. Aí vocês vão dizer, mas peraí, não tem aí os bancos aí que estão cheios de tecnologia, com assistente virtual, com aplicativos e com não sei o que tem, mas aí é o sistema bancário, não é o modelo econômico, né? Uma das coisas que, por exemplo, assim, ó, tende a assumir é o dinheiro em papel, né? Isso é uma coisa que tende a sumir. A Suécia já tem um plano, certo? É o primeiro país que tem um plano com data marcada. A partir de 2022, a Suécia não vai mais ter dinheiro em papel, certo? Então, aqui
o pensamento econômico tem que ter um banho de tecnologia. O modelo econômico tem que ter um banho de tecnologia, né? Não é o sistema bancário ou só a questão da moeda digital e tal. O sistema econômico como um todo, ele é muito travado. Então, isso tende a dar uma melhorada. E se estima, né, de que até 2030 as moedas digitais já tenham dominado aí os mercados. Vai ser difícil sumir totalmente com a moeda, com o dinheiro em papel, né? Mas espera-se que pelo menos a maioria das transações serão feitas com moedas digitais, que é o próximo assunto, que é a valorização da criptomoeda, né? A primeira criptomoeda que apareceu foi o Bitcoin, né? E hoje já existem várias outras criptomoedas, né? Que estão aí no mercado, que são aquelas moedas digitais. Eles apareceram, essas moedas, né? Apareceram muito como um investimento a fazer, por causa da valorização que elas têm. Seria como, tipo, comprar dólar quando o dólar vai valorizar, né? Mas assim como você ganha dinheiro, você pode perder também, certo? Mas tem alguns aplicativos, como o PicPay, né? Que eles fazem já os pagamentos em criptomoeda. Então, você pode ter a criptomoeda para usar para fazer compra, para pagar, para fazer pagamentos, né? Ter uma moeda digital para usar como pagamento e não como investimento, como estava sendo vendido, que deu até uma confusão aqui no Rio Grande do Sul, que teve vários casos até de prisão, né? Porque o pessoal fazia venda aí de criptomoeda que não era legal e tal, né? Ó, a China é um país que já está utilizando muito a moeda eletrônica. Na China, nas grandes cidades, nos grandes centros na China, e é difícil ter uma cidade pequena, né? Só no interior, nas áreas mais rurais mesmo, né? Mas nas grandes cidades, na China, ninguém usa dinheiro. Assim, ó, não usa dinheiro, não usa cartão. Todo mundo paga tudo pelo celular. Leva o celularzinho aí, você paga tudo com reconhecimento facial, né? Que são tecnologias seguras, certo? O pagamento você faz com QR Code. Não tem, assim, a China é um país muito tecnológico, muito tecnológico. Eles usam muito essa tecnologia. E assim, ó, e o povo geral usa tecnologia, né? Não é só assim as grandes empresas e tal, né? É o povo mesmo que usa. No Brasil, o Banco Central já disse que vai lançar o real digital em breve. Não tem data ainda, mas vai ter um real digital, né? Alguém ouviu falar do Pix, que foi lançado agora na metade de novembro passado, aqui no Brasil? O Pix, né? O Pix é uma forma de pagamento. Ele ainda não é em moeda digital, né? Porque ele é feito, tipo uma transferência bancária, né? De dinheiro de um lugar para o outro, mas ele é uma transação econômica muito rápida e muito simples de ser feita, certo? Entre pessoas físicas, entre empresas, então, muito legal. E o mais interessante é que o Pix, ele não tem nenhum custo para o usuário. O usuário tem custo zero. E outra coisa, com o Pix, por exemplo, você pode pagar, eu já fui, não sei se vocês já foram em algum lugar, um estabelecimento comercial ali, que eles têm
uma plaquinha com um QR Code ali, e que você só lê aquele QR Code e paga com Pix. Já foram em algum lugar que tem isso? Sim, aham. É muito, muito barbado, é muito simples. Eu vou dizer para vocês onde que eu encontrei. Eu fui numa. Alguém conhece a padaria Vila do Pão, ali em Vila Flores? Lá você paga com QR Code, com Pix. Pode pagar. Beleza, eles têm lá um QR Code, né? Você só lê aí com o teu celular, então você não precisa de cartão, né? Hoje em dia, assim, a coisa tá cada vez mais assim, ó. O celular vai ser a única coisa que você vai carregar com vocês, porque assim, ó, tem os documentos, né? Agora você tem, sei lá, você sai de carro, tem carteira de motorista, tá aqui no celular, tem os documentos do carro, né? Também, né? Já já aparecem aí no celular. Então, pessoal, assim, é a gente olhar e começar a usar as tecnologias. E é importante que a gente entenda esses movimentos, porque as empresas, né, elas precisam estar de olho nesses movimentos, porque se você não fizer, o seu concorrente vai fazer, certo? Se o seu concorrente faz e você não faz, daqui a pouco você ficou para trás. Então é importante que a gente fique de olho nisso. Outra coisa que é importante, né? E que se fala assim, usa tecnologia, 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 cada vez mais máquina, mas a gente não pode esquecer dessa necessidade que os humanos têm de ter alguma coisa, algum atendimento mais humanizado. Então já existem, né? Estudos, né? E já existe isso, essa tecnologia, né? De algumas máquinas que conseguem interpretar as emoções, né? Através da tecnologia de reconhecimento facial, né? E conseguem perceber as emoções e reagir como se fosse uma pessoa real que está sentindo a tua emoção, né? Então, caramba, tia, isso é um salto gigantesco em tecnologia, quando ela fica mais humanizada, né? Então, essa interface do cérebro com a máquina, né, que vai assumir esse papel mais central, né? Existe desde sempre, né? Desde sempre aquele mistério, né? Até hoje não se sabe, por exemplo, quantas conexões existem. A gente sabe, a gente tem trilhões, quadrilhões, não sei, de conexões no nosso cérebro, né? Mas não se sabe como é que essas conexões são feitas na hora que você precisa de uma informação, certo? Porque imagina que quando você tá tratando com uma máquina ou com um computador, né? Você precisa de uma informação, ele tem lá armazenado lá no banco de dados e ele faz uma pesquisa e com os dados que ele tem. Só que um computador, quanto mais apurada for a pesquisa que você fizer, mais tempo ele demora e mais energia ele gasta. E o cérebro, ele não gasta energia. Ele não gasta energia para fazer isso, né? Isso ainda é um mistério. Mas também se sabe, já tem estudos, de que o cérebro não processa todas as informações que você tem quando você precisa de alguma coisa. Ele não processa tudo. Ele processa algumas coisas. E por isso, às vezes, ele te engana, né?
Você tem informação lá dentro, mas ele não usa todas. Isso já se sabe, né? Bom, quando a gente consegue, né, definir uma interação maior entre o cérebro e a máquina, né, essa tecnologia pode ser usada para tratamento de doenças, por exemplo, ou para fazer intervenções médicas em pessoas com, digamos, com morte de neurônio, com essas doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson, até a própria depressão, o autismo, né? Então, assim, o uso das máquinas para tratamento de doenças. Aliás, assim, uma das grandes utilizações da tecnologia é para tratamento de doenças, para diagnóstico, para tratamento, para fazer cirurgia. A gente vai ver isso depois, mais tarde, em outro momento também, né? Mas uma das grandes utilizações das tecnologias são para tratamentos de doenças. Olha o pessoal da clínica aí, né? Tem um pessoal ali que tem... O projeto é uma clínica, né? Tem muita tecnologia já para ser usada em diagnóstico e em tratamento também. Tecnologia mesmo, feito por máquinas e não por pessoas, por profissionais. Outra coisa interessante, né? Outra ideia, né, interessante é a tal da mobilidade sustentável, né? O que é a mobilidade sustentável? Não sei se vocês já ouviram falar nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Alguém já ouviu falar nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável? Alguém já ouviu falar? Uhum. Isso. Sim. O conceito da sustentabilidade é quando você. Sustentabilidade é eu conseguir utilizar racionalmente os recursos sem comprometer o uso de recursos para as gerações futuras. Esse é o conceito de sustentabilidade. Mas a ONU, né, e junto com os países que são que formam aí a Organização das Nações Unidas, né, eles se reuniram e lançaram um conjunto são 17 objetivos, certo? Objetivos práticos, né, que tem a ver com alimentação, né, com meio ambiente, com saúde, né, isso significa assim, ó, o acesso mesmo, né? Acesso a alimento, a um ambiente sustentável e saudável, a saúde, a educação e ao uso da energia também. Então, vários desses objetivos aí, e isso aí é um compromisso que esses países assumiram de colocar em prática esses objetivos do desenvolvimento sustentável até e ter ações, né, para isso, ter metas, cada país, então, os objetivos são gerais, estabelecidos lá pela ONU, e cada país tem aí as suas metas, é como que eu vou chegar lá, né? E o Brasil tem também os seus, certo? E isso tem muito a ver com a disponibilidade ou a acessibilidade que a gente tem a esses grandes temas, que é comida, ambiente, saúde, educação e energia, certo? Então, isso aí, como é um compromisso assumido pelas nações até 2030, essa tendência, né, de você fazer negócios mais sustentáveis é uma tendência muito, muito forte, certo? Essa mobilidade sustentável, ela tem muito a ver com... olhem a última frase aqui da tela, né? Qualquer percurso que demore mais do que 15 minutos é custoso e é complexo. Então, assim, ó, tudo que eu puder utilizar
né? Que seja produzido e próximo aos locais de consumo é mais legal, certo? É mais legal. Então, isso dá margem. Não sei se alguém de vocês já viu ou já ouviu, porque isso tem reportagens, né? A vertical farming é aqueles projetos eles chamam de fazendas verticais. Quer dizer, você pode fazer, por exemplo, assim, montar um cultivo cultivo agrícola e tal, de forma vertical, principalmente ali na questão de hortaliças, legumes, né? Mas tem muita outra coisa também sendo cultivado, até soja tem, na vertical, então faz isso em várias camadas. Isso reduz o espaço e pode ser produzido muito próximo dos centros urbanos, né? Que é onde tem o grande consumo. Vou contar uma história para vocês, que eu acho que isso é legal da gente entender. Tem um restaurante, olha o pessoal de restaurante aí também, que é legal. Tem um restaurante em Porto Alegre que chama Urban Pharmacy. Urban Pharmacy. Esse restaurante, eles têm uma pegada bem sustentável, certo? Eles fazem uma alimentação vegetariana e vegana. E esse restaurante, eles têm como objetivo eles só consomem ingredientes que são produzidos, eles têm um raio ali, tipo, sei lá, até no máximo 20 quilômetros do local onde ele vai ser consumido. Eu estou chutando os 20 quilômetros, tá? Não sei se é isso, mas eles têm isso como um objetivo, e eles fazem efetivamente isso. Então, assim, ó, lá você não vai encontrar, por exemplo, ingredientes que foram, sei lá, fabricados lá na Índia. Porque a gente começa a falar de alimentação natural e sustentável, aí quando você olha, o ingrediente veio da Índia, veio, sei lá, da Tailândia, do Japão, de não sei aonde. Cara, isso tudo é muito longe. Quanto que ele gastou de energia para chegar até aqui? Então, tudo isso, né? Essa mobilidade mais sustentável, da gente começar a consumir produtos que são produzidos mais próximos da onde você consome, é tendência, é tendência. Outra projeção é da definição que tem do valor financeiro, né? E não só ambiental da Amazônia, certo? A gente já tem visto isso, né? Mas ainda é muito. Mas existe isso. O Brasil imagina o dono de um patrimônio da humanidade maravilhoso e que pode trazer ainda para o futuro muita coisa que a gente nem sabe em termos de, sei lá, de cura de doenças, de alimentação e tal, né? A gente ainda nem sabe direito o que a Amazônia tem. Então, isso ainda vai ter muita discussão em relação ao valor econômico, o valor financeiro da Amazônia, né? Que bom se o Brasil conseguir manter a soberania sobre a Amazônia, né? Porque não está fácil, né? Não está fácil. Outra tendência, né, e que vai ficar é o home office, certo? Tem muita empresa pensando nisso, certo? Porque tem várias vantagens. Por exemplo, hoje, né, nos modelos tradicionais, se você vai contratar um profissional, sei lá, vamos supor aqui que eu tenha um profissional, eu preciso de um profissional que não tem na cidade, certo? Se eu consigo viabilizar o home office, ele não precisa morar na cidade.
Ele pode, sei lá, morar em São Paulo, certo? Então, eu posso contratar pessoas, né, para trabalhar que estejam em locais diferentes. Isso vai dar uma fuga também das pessoas dos grandes centros para o interior ou para cidades mais pro interior, tá? Pensando na qualidade de vida que tem as cidades do interior. E também o que vai dar uma aliviada, essa questão do home office e ter menos deslocamentos, é a questão da poluição, né? Da poluição. É menos carro, né, na rua, menos transporte, menos emissões, né, de gases. Então, é uma coisa que com certeza vai acontecer. Claro que o home office ele não foi causado pelo coronavírus, mas ele foi acelerado por ele. Acelerado por ele. E as empresas que experimentaram e tiveram uma experiência positiva, né? Ou que ainda vão ter experiências positivas com o home office, já estão adotando. Porque tem várias vantagens, né? E tem várias vantagens. Eu não preciso... Só o deslocamento tem várias vantagens para a pessoa que trabalha e também para a empresa. Bom, mas tudo isso, né? As empresas, existe um processo, né, das empresas chamado transformação digital. A transformação digital é quando eu consigo levar a minha empresa ao uso de tecnologias, né? Só que essa transformação, ela não é simplesmente um processo de eu colocar tecnologias para dentro da minha empresa. Ele é um processo cultural, certo? Cultural. Por que é cultural? O que adianta? Vejam bem, gente, né? Se a gente automatiza alguma coisa, né? Se eu automatizar uma bagunça, o que eu vou ter no final? Uma bagunça automatizada, certo? Só isso. O uso da tecnologia ou simplesmente adotar uma tecnologia não significa que ela vai organizar. Ela sozinha não vai organizar. Eu preciso organizar os meus processos, eu preciso mudar a cultura, né, da empresa, organizar, enxugar para implementar as tecnologias, né? Fora que, né, as pessoas têm uma certa resistência, um certo medo. Ah, não, agora vamos automatizar esse processo, vou perder o emprego, certo? Então, existe esse medo ainda, né? Das tarefas que podem ser automatizadas. Em regra geral, né, quando a gente fala em automação, principalmente, né, tarefas repetitivas poderiam sempre ser feitas por robôs, né? E deixar o ser humano para fazer tarefas mais nobres, não tarefas repetitivas. Beleza? Bom, a chegada da pandemia, né, gerou esse desafio. Empresas que estavam longe dessa transformação tiveram que se reinventar e fazer essa transformação rapidamente. Só que tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer o uso de uma tecnologia ou se transformar digitalmente, né, para que a gente não se perca e acabe usando uma tecnologia sem ter organizado aí os nossos processos. Bom, a maturidade, né, digital nas empresas brasileiras, ela ainda está aquém, né, do que acontece em alguns outros países. Não todos, né? Tem países bem mais atrasados tecnologicamente do que o Brasil, né? Mas
as empresas brasileiras não têm muita maturidade tecnológica ainda, né? Então, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, né? Em alguns pontos que são importantes para a gente compensar esse atraso, né? E para que as empresas brasileiras sigam fazendo essa transformação digital, porque assim, pessoal, o uso da tecnologia encurtou as distâncias, né? Então, cada vez mais a gente tem concorrentes e tem gente fazendo as mesmas coisas que a gente está fazendo e em outros lugares, em outros países e de forma digital. Então, a gente precisa também fazer o uso da tecnologia para não ficar para trás, né? Porque daqui a pouco a gente não usa, vem alguém e te engole. Você deu, acabou, não tem mais empresa, né? Então, uma das coisas é a cabeça, né? As lideranças, né? Que sejam mais inclusivas. Claro que todo mundo tem medo de errar, óbvio, certo? Mas o medo de errar não pode ser maior do que o objetivo que você tem a atingir, certo? Então, assim, saber aceitar que a gente falha, certo? Mas que a gente consegue corrigir, que a gente consegue implementar. O negócio é não desistir. Eu acho que já falei para vocês aqui sobre o Buscapé, que é aquele site de consulta na verdade, é um site que faz comparação de preços, né, de produtos. Que ele faliu 5 vezes, certo? Você falir 5 vezes o mesmo negócio é complicado, né? Mas tamanho era o quanto se acreditava nessa tecnologia, que hoje é uma super empresa, vale milhões, muitos milhões. Essa empresa vale hoje. Então, a gente pode errar sim, a gente não pode, por medo de errar, deixar de fazer alguma coisa, certo? Inovação, a gente falou sobre inovação na aula passada, né? Mas é necessário que as empresas, e vocês que são jovens, né? Que incentivem e que sempre estimulem a inovação de forma constante, né? Então, uma empresa que não inova e que não tem uma cultura inovadora é bem complicado. Então, você precisa assim, não, hoje o meu negócio é inovador, mas eu não posso parar. Então, eu faço um negócio aqui totalmente inovador, certo? Totalmente inovador. Mas eu fico parado, né? Você faz um negócio inovador, mas você tem que ir fazendo pelo menos inovações incrementais. Lembra que a gente tratou isso na aula passada, né? Pelo menos inovações incrementais. A gente não pode deixar o negócio parado sem fazer inovação. E o foco no cliente, né, gente? O cliente é o amo e senhor de qualquer empresa. Não existe empresa nenhuma que não tenha cliente. Eu acho que a gente falou bastante sobre cliente, sobre como a gente trata, né, com o cliente no módulo aí de comercial, né? A empresa, então, precisa focar sempre na melhor experiência para o cliente, na melhor experiência de compra, né? Sem esquecer que é o consumidor que decide quando ele vai comprar e quanto ele vai comprar. É ele que decide. A você cabe levá-lo a decidir isso, certo? No menor tempo possível e que ele se decida por comprar de você e não do seu concorrente. E aquele DNA coletivo, né? A gente sabe o que é DNA, né? DNA é uma coisa única. Então, as empresas também têm o seu DNA, né? O que é o DNA de uma empresa? É aquele jeitão
da empresa se comportar, é aquele jeitão da empresa agir, né, no mercado, certo? Então, a transformação digital, ela é uma coisa contínua. Ela não começa agora e termina daqui a pouco, certo? Então, ela tem que estar em constante transformação, mas ela precisa fazer sentido para a empresa. Ela precisa estar conectada com a cultura e com o DNA da empresa. Eu não posso simplesmente fazer botar uma inovação só porque botar uma tecnologia só porque ela é moderna. Tá? Isso não tem nada a ver com aquilo que eu pretendo fazer, né? Imagina assim, ó, eu tenho uma tecnologia de telemedicina hoje, né? Eu vou aplicar a tecnologia de telemedicina num restaurante? Por mais moderna que ela seja, ela não se aplica num restaurante, certo? Não se aplica numa empresa de educação, né? Ela se aplica para empresas, para medicina. Não se aplica para isso, né? Então, a gente precisa utilizar aquelas tecnologias e ter uma cultura voltada à inovação e à tecnologia, mas que faça sentido para a empresa e para o negócio. Agora, também, eu preciso estar de olho se os meus negócios vão se manter aqui através do tempo, né? Porque a gente tem que ficar de olho em outras tecnologias para que a gente não seja superado por uma tecnologia aí diferente, que assim, ó, de repente um produto não existe mais, né? Como a gente viu aí algumas coisas na aula passada, certo? Bom, para fazer negócios digitais, né? Muitas empresas, a maioria, né, está priorizando os investimentos em negócios digitais em 2020 forçado pela pandemia, e agora em 2021, claro, até agora a gente ainda está, né, não está no mundo pós-pandêmico, a gente ainda está em pandemia, mas a gente sabe que conforme forem avançando aí as vacinas, as vacinações, a tendência é que a gente tenha uma desaceleração aí das contaminações e a volta dos negócios, né? A volta dos negócios como antes da pandemia. Só que os negócios não vão voltar a ser como eram, né? Muitas coisas, né, ficaram realmente para trás. Então, para que você consiga ter um negócio sustentável, né, ou crescer com os teus negócios depois no mundo pós-pandêmico, né, ou depois da pandemia, você precisa repensar. Imagina uma empresa, vocês estão com projetos novos, né? Mas o projeto de vocês, né, o projeto inicial, e muita gente mantém o projeto original, como ele foi montado, foi lá em 2019, certo? Foi lá em 2019. 2020 virou o mundo dos negócios de cabeça para baixo. Então, é bom que a gente olhe ali até para os nossos projetos, se eles ainda fazem sentido num mundo pós-pandêmico, ou quais são as alterações que eu preciso fazer para que o meu projeto esteja adequado ao mundo depois da pandemia. Então, uma das coisas que tem que pensar era remover aquelas estratégias que eu tinha antes da Covid-19, tá? Aquelas que não são mais relevantes. Na verdade, o que precisa ser feito? A gente precisa rever, revisar e ver assim, ó, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz mais sentido, certo?
de toda a estratégia que foi traçada, o que não faz mais sentido, o que faz sentido e o que não faz mais sentido. Com certeza a gente vai achar coisas que não são mais relevantes atualmente, né? Que fazia sentido lá, mas agora não faz mais sentido, tá? Evitar aquela postura do investimento, né? Eu lembro de alguns projetos aí que tinham investimentos bem consideráveis, tipo assim, sei lá, vou investir 200 mil, 300 mil, né? Aquela postura dos investimentos, e mesmo nos projetos de vocês, né? Que foram feitos lá antes em 2019, antes da Covid. Mesmo assim, eram projetos bem ousados, né? Projetos de bastante investimento. Mas o que mudou agora, né? Mudou que agora os negócios foram mais para o mundo digital. Então, assim, de repente, assim, abandonar aquela postura dos investimentos que a gente tinha e tentar fazer alguma coisa mais dentro do mundo digital, certo? É rever os conceitos, certo? Uhum. Sim, sim, isso, sim, sim, sim. Não, uhum, sim, sim, sim. Sim, eu não posso fazer, por exemplo, assim, e consertar o meu carro agora. Eu posso ter um aplicativo que busca aonde que tem um, a- uma loja de conserto de bicicleta ou de carro, né? Que tem oficina mecânica também aí no grupo, se não me engano. Deve ter duas, se não me engano. Duas oficinas mecânicas, né? Posso usar, sei lá, aplicativos de busca ou que te deem, sei lá, é, é, que já te direcionem, por exemplo, assim, se o problema é esse, você precisa levar a bicicleta num concerto. Claro, tem coisas que não vão mudar, né? Não vão mudar, né? Não vão mudar. Eu não posso consertar o meu carro digitalmente, mas eu posso usar a tecnologia, certo? Para facilitar esse trabalho de eu levar e eu encontrar a, a, a oficina que vai fazer isso, certo? Usar a tecnologia para isso. Então, a gente também não pode exagerar na automação, né? Como diz o, o Samuel, né? Não dá para exagerar, né? Porque tem algumas coisas, não dá para exagerar e querer automatizar tudo, certo? Nem tudo pode ou deve ser automatizado. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é a gente ficar de olho, né? Ficar de olho e ver assim, quais tecnologias eu posso usar, tudo aquilo que eu posso usar lá nas minhas práticas de trabalho e que vão fazer com que eu tenha melhores resultados, certo? Isso não significa automatizar tudo ou digitalizar tudo. Não significa. Realmente é bem isso mesmo. Tem coisa que não dá para, né? Não dá para fazer, né? Se você comprar, sei lá, uma, uma máquina de. Se você comprar uma geladeira, ela ainda precisa chegar até você. O que pode mudar? O transporte tem que vir. O que pode mudar? É o modelo de transporte que vai chegar, mas ela ainda precisa chegar até na minha casa, certo? Isso não vai mudar. Ela não vem, eu não tenho uma impressora 3D que vai fazer imprimir uma geladeira dentro da minha casa, certo? Isso ainda não é. Então, assim, o mundo digital, a gente tem que também não querer, não precisa automatizar tudo, certo?
Não precisa exagerar, certo? Não precisa exagerar. A forma como os trabalhos são executados é que é a coisa mais interessante. Pode-se usar, por exemplo, né? Eu tenho ali uma oficina mecânica. Eu posso usar tecnologias, por exemplo, para fazer um diagnóstico mais preciso, certo? Para fazer um diagnóstico mais preciso, por exemplo, do defeito, do problema que tem no carro ou na bicicleta, né? Tem as mecânicas de carro ali também, né? Então, eu posso usar tecnologias para isso, né? Agora, realmente, não dá para consertar pela internet, não tem como fazer. Não tem como fazer isso. Eita. Outra coisa que é interessante que a gente, pelo menos, pense, né? É não fazer aquelas pesquisas de mercado intermináveis. Quando a gente estudou também lá no início desse curso aqui, né, que a gente falou muito sobre os negócios e como planejar, né, e como planejar também a venda, né, melhor a se fazer. Lembra quando a gente falou que o negócio das startups é fazer rapidamente, ter a ideia, testar, né? Testar rapidamente isso, cada ideia, e desenvolver e implementar rapidamente se deu certo, certo? É um modelo diferente do que aquele modelo. Imagina uma empresa, né? Ela faz uma pesquisa de mercado para saber se determinado produto é viável ou não, se ele vai ser aceito pelo público. Aí eles fazem uma pesquisa de mercado, desenvolvem lá, criam 1000 estatísticas, aí chega para dentro da empresa, a pesquisa demonstra que ok, certo? Aí vai lá, desenvolve o produto, lança no mercado, certo? Só que a startup, né, a ideia das startups é que elas cortam o caminho. Elas têm a ideia e testam a ideia já no mercado rapidamente, para saber se vai funcionar. Ao invés de fazer, isso quer dizer que eu não devo fazer pesquisas? Não, não é isso. Não é isso. Pesquisa é bom. É bom. Mas como é que você vai fazer? É perguntar e testar o produto rapidamente no mercado. Mas testar como se eu não vou fazer? Para isso que se chama produto mínimo viável, que nós vamos falar disso mais tarde também, que é uma das coisas, é um dos assuntos que a gente vai ter também para tratar, certo? Produto mínimo viável é uma versão mínima do produto que você vai entregar aí para os seus clientes, certo? Fazer parcerias, desenvolvimento com o próprio cliente, com o fornecedor, né? Pode ajudar a ter uma resposta mais rápida, né, do mercado para os novos produtos aí e minimizar os riscos, né? Porque quando a gente lança uma coisa nova, existe sempre o risco, né, de não dar certo. Né? Por isso que testar é importante, é bom. Mas, às vezes, mesmo testando, chega lá e não deu muito certo. Beleza, ok. O negócio é não desistir. Volta, refaz, corrige, né? O que não deu certo, é importante estudar isso, né? O que não deu certo e o que eu posso fazer para dar certo da próxima vez, certo? Bom, mudar o foco, então, da otimização das operações para a condição de negócios estáveis, né? Em 2021, né, depois, no mundo pós-pandêmico, nem vou falar só 2021, porque nós já estamos em 2021, né, e ainda não estamos no mundo pós-pandêmico, mas vamos ficar, isso a gente sabe que vai, né? Pode demorar um pouquinho, mas a gente vai, essa pandemia vai terminar, isso a gente sabe disso, certo? Não vai durar para sempre, tá? Então, a maioria das empresas vai se concentrar nos negócios digitais, né?
Mas para que a gente tenha sucesso aí no mundo digital, né? O mais importante é que a gente seja bem ágil, né? Naquele negócio de testar, aprender, né? Aprender com aquilo que deu errado e também com aquilo que deu certo, aprender com aquilo que dá muito certo. Assim, em time que tá ganhando não se mexe. Será que ainda é assim? Acho que não, né? O time que tá ganhando, a gente mexe sim para mudar e para melhorar. Porque daqui a pouco o adversário muda e fica melhor que você. Então, assim, ó, nunca é tarde para a gente fazer uma melhoria, para a gente mudar e fazer coisas mais interessantes, certo? Então, isso sempre com o foco no cliente, é fazer coisas que façam sentido e que façam a diferença para os clientes. Beleza? Antes da gente ir para as tarefas de hoje, que eu tenho uma outra tarefinha para vocês, queria mostrar para vocês um filminho sobre uma feira de tecnologia que acontece todos os anos em Las Vegas. É Las Vegas? Acho que sim. É Las Vegas, certo? E tem um compiladinho assim das 5 sensações da última, que foi em 2020, né? A última feira de tecnologia, onde são apresentados assim várias coisas assim, e é interessante que a gente acompanhe esse tipo de coisa para ver para onde estão indo as tecnologias e para que elas estão sendo utilizadas ou mais utilizadas. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Vamos ver um filminho bem legal.
E aí, o que que acharam das novidades? É legal, né? É bem legal isso. Assim, e é importante que a gente ah, que a gente acompanhe, tá? Vocês como qualquer empreendedor, esteja ele trabalhando numa empresa ou tendo a sua própria empresa, é importante que ele acompanhe o mundo dos negócios e o mundo das tecnologias, né? Até para saber assim o que vem aí, né? Esse da tela dobrável, por exemplo, do computador com a tela dobrável, isso aí era uma tecnologia que já vinha sendo discutida aí há um tempo, né, de ter telas dobráveis e mais, né, eh, dizem que as tecnologias mais modernas, né, em termos de computadores de bolso, assim, elas vão ser, tipo, flexíveis, inclusive, que você possa, sei lá, enrolar, né? Tipo, enrola e faz um rolinho e bota num espaço pequeno e abre aquilo e aquilo se transforma num computador. É bem ousado, mas isso em algum momento vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Não sei quanto tempo, né? Mas isso com certeza vai acontecer, né? Então é importante que a gente fique de olho nesse negócio, né? Nesse negócio todo. Beleza? Beleza, turminha? Tô gostando de ver. Bom, pessoal, então, assim, ó, hoje a gente tem duas coisinhas para fazer. Uma tarefinha que é, assim, ó, é um pedido do Instituto, tá? Então, nós vamos olhar isso para ver o que que a gente precisa fazer. Só um pouquinho aqui. Deixa eu primeiro abrir aqui. Oi, a da semana passada? Ah, sim, aliás, estava muito bom. Vocês colocaram várias coisas lá. Até respondi, né? Eu acho, né? Para vocês. Respondi. Ah, tá, eu respondi. Tava ótimo. Vocês fizeram uma lista de coisas, né? Bem legais lá. Bem legais. Eu não lembro se tinha o uso de tecnologias, né? Se tinha, tinha, né? Ah, isso mesmo, certo. Uhum, uhum, aham, certo. Sim, sim, tem um monte de ideias legais lá. Eu não lembro de cabeça, sim, mas eu lembro que tinha uma lista bem grande. Ficou muito bom aquilo, muito bom, muito legal. Então, assim, ó, a questão de hoje, aliás, vamos já falar sobre isso, que daí, quem sabe, a gente já fala. Peraí, só um pouquinho que eu vou deixar. Vamos já olhar sobre as questões de hoje. Talvez vocês tenham até respondido uma delas com todo aquele trabalho que vocês fizeram aí a semana passada. Janela. Vamos olhar aqui. Então, ó, que tecnologias você poderia aplicar no seu negócio,
certo? Talvez vocês já tenham respondido lá, né? Quais são as tecnologias que vocês poderiam aplicar, né? E também pensar em como o uso da tecnologia pode ajudar a impulsionar as suas vendas, certo? Então, se vocês já responderam lá, só chamar que tá ok, tá, Mayara? Eu sei que vocês colocaram várias coisas lá, tem muita coisa, tem uma lista, né, de coisas que vocês colocaram lá. Mas o drive-thru é uma inovação mesmo, né? É inovação mesmo. Mesmo sem uso de tecnologia, é informação mesmo, tá bom? Então, fale. Vocês iam falar alguma coisa? Uhum, uhum, certo, certo. Uhum, certo. Verdade, verdade. Agora tem drive-thru de vacina, né? Tá tendo, né? Drive-thru de vacina, mas é justamente porque eram com os idosos, assim, e justamente para evitar que eles tenham contato, né, com outras pessoas. Mas tem drive-thru de. Mas assim, ó, tem vários. Assim, ó, às vezes eu penso em a questão do drive-thru tem muita coisa que poderia ser legal. Imagina uma padaria com drive-thru, né? Que você passa e só pega o teu pãozinho lá, certo? Na padaria. Você, sei lá, tem aí pode até, sei lá, faz o teu pedido, paga ali, pega o pãozinho. É muito legal, muito legal. Podia ser rápido, né? Fácil. Eu sempre penso que drive-thru dá para fazer um monte de coisa legal, da gente sair sem sair do carro, né? Legal, interessante, interessante. Bom, pessoal, outra coisa que eu queria que vocês. Eu queria não, né? Que é um pedido do Instituto, tá? É isto aqui, ó. É isto aqui, ó. Então, o Instituto está pedindo para que vocês façam um videozinho, né? Um videozinho respondendo a esta pergunta aqui, ó. Quer ver? A esta pergunta aqui, ó. Defina em 5 palavras quais as mudanças e percepções que o projeto Jovem Empreendedor trouxe para você. Não precisa ser assim, ó, exatamente 5 palavras, né? Isto mas em uma frase curta, um vídeo curtinho, porque eles querem montar um grande vídeo usando esses depoimentos. O que o jovem empreendedor. Eu vou compartilhar isso aqui lá no nosso grupo, tá? Então, assim, ó, até a semana que vem, né, que vocês tenham esse vídeo individual, tá? Um para cada pessoa, não de grupo, tá? Individual, por pessoa, certo? E outra coisa, assim, ó, cada um de vocês que fizer esse vídeo pode me passar, eu vou juntando isso tudo e passo lá para o Instituto, beleza? Só que vocês vão ter que colocar lá que vocês autorizam o uso da imagem, tá? Porque senão o Instituto não pode usar, certo? Se não está autorizado o uso da imagem. Vocês compreenderam o que é para fazer?
Eu vou compartilhar isso aqui lá no nosso grupo de WhatsApp, no grupo de WhatsApp da turma. Não, não é obrigado. Não é obrigado a fazer. Certo? É um negócio que vocês podem decidir se querem fazer ou não querem fazer. Mas é legal, né? Vocês têm projetos bem legais, aqui tem bastante projetos legais, né, nesse grupo aqui. E assim, ó, eu vejo que essa turma aqui é bem participativa, né? Vocês costumam né, sempre ousar e sempre conseguem colocar, por exemplo, assim, botar o conteúdo dentro ali do meu projeto. Então, é bem legal, bem interessante. Então, se vocês quiserem fazer, né, vai ser legal. Vai ser legal. Até a semana que vem. Tá bom, beleza. Vocês podem ir me passando daí os vídeos que depois eu vou passando pro Instituto. Isso, tu aparecendo, bonito, todo bonitão assim, né, Arthur? Olhe para a câmera e diga o que o projeto Jovem Empreendedor representa aí na tua vida. O que ele representou de importante? Qual a perguntinha? Fale, Tayane. Certo. Não, então, é um vídeo rápido, né? É você dizer isso numa frase. Eles colocaram ali em 5 palavras, né? Em uma frase curtinha, certo? Não pode, não tem um tempo definido, certo? Não tem um tempo definido. Mas é assim, tipo, dizer em uma frase, certo? É um vídeo bem curtinho, né? Exatamente. Ó, a Brenda já tá. É a Brenda que tá sempre nos vídeos da Life Plus? Acho que sim, né? A Lete. A Lete tá sempre nos vídeos lá da. Pai, Brenda, eu jurava que era tu. Jurava que era tu, Brenda. Hã? Ai, ai, mas é legal, é bem legal. Ai, a Lete. Olha, a Lete, por exemplo, já tá acostumada com os vídeos. Mas então, mas esse aqui é bem rapidinho, então vai ficar tipo uma montagem mesmo, né? De vários alunos ali do Instituto falando sobre. Então, olha só, blogueira, né? Blogueira, vai virar blogueira, a Leti. Vai virar blogueira, né? Beleza, pessoal? Podemos contar com vocês? Beleza, então. Isso aí. Então, atividade da semana e mais o videozinho. Tá bem? Tá bom. Seu Arthur, deixa eu ver quem ainda tá aqui. Tá todo mundo, ó. Arthur, Brenda, Edson, Fernanda, Jean. Uhum, pode. Tchau. Tchau. Tchau.